Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o seu programa, O Poder. Eu tenho a alegria e a satisfação de conversar nesta noite novamente com um empresário que é tido como o maior direitista aqui de Natal e do Rio Grande do Norte. Eu tenho a alegria de conversar com Adalto Medeiros, que falará um pouco sobre a situação crítica que está ocorrendo no Brasil de crise e de roubalheira na Petrobras. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com a entrevista com Adalto Medeiros. Até lá. Estamos de volta com o programa O Poder, conversando com o empresário Adalto Medeiros. Adalto, fazia um certo tempo que você não vinha aqui ao nosso programa Poder. Seja bem-vindo novamente, o programa agora no novo dia e no novo horário. Muito obrigado, eu fico muito feliz porque tive outra oportunidade de vir aqui e dizer o que eu penso, não o que as pessoas acham que eu devo pensar. Adalto, no início do ano, o senhor esteve aqui e a crise estava no início, essa crise que cerca o país. E fazem 6 meses e a situação do Brasil só piora, o nível de emprego aumentou, desemprego aumentou, a inflação aumentou, a economia se retraiu. Qual a sua opinião a respeito desse negativismo que envolve o país hoje? O que acontece no Brasil é que a presidente Dilma ela fez um sistema econômico que tinha um beneficiário, que era ela, só ela. O resto, todos iam pagar uma conta para ela ser presidente pela segunda vez. Por exemplo, quando o pessoal trata o assunto da Petrobras, a Petrobras passou um ano vendendo óleo diesel mais barato do que o custo. Gás, todos os derivados de petróleo, a Petrobras estava comprando por um preço, vendendo mais barato. Isto chegou no fim do ano com um prejuízo aproximadamente de 100 bilhões de reais, que é o prejuízo que a Dilma deu à Petrobras de vender mercadoria mais barata do que o custo. Mas tem a outra parte, que foi o rombo da Petrobras, chamado da Petrobras, do roubo que houve na Petrobras, que é em torno de 6 bilhões, que 6 bilhões para a Petrobras é troco. O que quebrou a Petrobras, mesmo está atravessando essa crise muito grande, são os 100 bilhões que foi desviado, motivado pela vender mercadoria mais baixa do que o custo. Agora, é importante que o brasileiro saiba, porque o que estão fazendo é desviando a atenção, quer dizer, estão achando que a Petrobras quebrou por causa de 6 bilhões e meio, e o problema não é esse. O problema é 100 bilhões que foi colocado para poder financiar indiretamente a campanha dela. Agora, Adalto, se a Petrobras fosse privatizada, tinha ocorrido essa roubalheira toda que ocorreu agora? De maneira nenhuma. A Petrobras, se fosse privatizada, ela ia defender os acionistas. Uma empresa privada defende os acionistas. Isso não quer dizer que esteja livre de um processo de quebra, não. Mas a Petrobras, ela é uma empresa que está a serviço de uma classe política, que está no poder. Os militares passaram 20 anos no poder e nunca mexeram nela. Desde Getúlio Vargas, da Lei 204, que criaram a Petrobras, que ela está sendo administrada por políticos. Políticos, na maioria deles, que nunca não sabe colocar gasolina no carro dele, vai dirigir a maior empresa de petróleo do Brasil. Falta
é uma seriedade na administração da empresa, além de ter um problema gravíssimo, que é uma empresa estatal. E a empresa estatal, tudo que é estatal, funciona mal, porque a escolha das pessoas que administram as empresas estatais, ela tem um peso político maior do que a competência. Adalto, há 15 anos atrás, todas as concessionárias de energia do país foram privatizadas. Aqui a Cosern, que era cabide de emprego e não cobrava das prefeituras, na qual os prefeitos eram correligionários do governador, foi privatizada e hoje funciona muito bem. Não já está na hora da privatização da Petrobras, de acordo com a sua opinião? A Petrobras já passou da hora. Já passou. A Petrobras nunca devia ter sido feita por monopólio estatal. Monopólio já é uma coisa anticapitalista. Mas já fizeram monopólio e com isso fez da Petrobras uma empresa muito grande, problemática e inadministrável. Uma empresa do tamanho da Petrobras, com um funcionário público, não tem a menor condição de tornar sua empresa grande, produtiva e vencedora. Você veja que os presidentes da Petrobras são funcionários que nunca entraram nem na fábrica. Eu tenho uma experiência que eu já fui conselheiro da General Motors. Para você ser presidente da General Motors aqui no Brasil, que é uma fabriqueta da General Motors em relação às grandes fábricas que ela tem, aqui no Brasil, para ser presidente da General Motors do Brasil, precisa 20 anos. 20 anos, 22, 18 anos, que trabalha na fábrica. Por quê? Porque é uma coisa muito simples. Porque em qualquer atividade humana, você não pode dirigir uma fábrica sem você saber o suprimento. Você não sabe o suprimento, se você não sabe o que tem, você não sabe o que vai comprar. Então precisa ter passado pelo suprimento para poder então administrar e produzir o que for necessário para o desempenho e a melhoria e o lucro da fábrica. Porque uma fábrica não pode ter 20, 30 mil pessoas trabalhando dando prejuízo, tem que dar lucro, até para melhorar até o salário do operário. O que é que o senhor viu aí, esses cortes que o governo fez em bilhões de reais em relação aos investimentos e não cortou nem um centavo, vamos dizer assim, no Bolsa Família? O governo precisava pensar assim, vamos dizer, a despesa fixa para este ano do governo federal são 490 bilhões de reais. Um deputado lá do Pará, sexta-feira no Senado, que eu assisti à sessão, ele propôs, só tem um jeito, é diminuir as despesas. Não tem outro jeito para você resolver um problema de um país, de um estado, se você não diminuir as despesas. Só que diminuir as despesas vai ter que demitir gente. E para demitir o governador, o presidente, não deixa, porque aquele pessoal está todo encostado lá, somente para receber o dinheiro, a maioria. E a Petrobras não é diferente. Todas são assim, todas, sem exceção. O bem da empresa é secundário. O bem mesmo é do político que toma conta daquele setor, não é da empresa. Então, as empresas ligadas ao Estado, você pode olhar as empresas estatais de água. As empresas estatais de água são péssimas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, 40% da água tratada da CAERN, 40% da água tratada é desperdiçada nos vazamentos. Os americanos, eles têm um limite de perda de rede, é 8%. Aqui é 40%. Se fosse privatizado, não ocorria isso. Se fosse privatizado, não acontecia isso. Então, a primeira coisa que tinha que fazer era diminuir a perda de vazamento na rede. 40% é muito grande. Isso quer dizer que em cada 2 anos e meio,
a Caerne perde a água de um ano. A água de um ano, em 2 anos e meio, é o equivalente pelo vazamento, que é 40%. Esse assunto não se toca, é calado, é segredo. Mas eu estou falando aqui, mas isso é um problema nacional, isso é um problema... Todas as cidades são assim. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma exceção de sistema de água no Brasil que tem uma perda como os americanos têm, entre 8% e 9%. Adalto, e na sua opinião, é possível hoje o impeachment da presidente Dilma? Eu não sei se era possível, mas eu acho necessário. Porque ela é presidente, mas uma presidente com 7%, 8% de aprovação, não tem mais. Porque ela podia ter pelo menos 10%, 12%, que é a pessoa da Bolsa Família. Né? Nem eles estão aprovando. Nem eles estão aprovando, porque os Bolsa Família têm 14 milhões de pessoas, já tem 14 milhões de pessoas no Bolsa Família. Nesse pessoal já tem muita gente do Bolsa Família que não está apoiando mais. Então, agora, se isso é ruim para o Brasil, se isso é complicado, se isso vai ter um desdobramento político muito grande, pode ser que tenha. 64 teve um desdobramento político grande, mas já nos outros golpes que o governo caíram só na palavra, como não teve, foi normal. Getúlio caiu depois de passar 15 anos e não teve grandes problemas na sucessão. 4 anos depois voltou. A morte dele, o suicídio dele, no dia 24 de agosto de 1954, também não teve grandes tumultos no Brasil, não teve. Eu acredito que é evidente que a esquerda não tinha a força que tem hoje, né? A igreja hoje tem uma força imensa, sem dúvida. A igreja hoje é da esquerda? É uma contradição, né? Mas o Brasil é o país da contradição, então eu acho que a esquerda hoje, principalmente a igreja que já foi, né? A igreja clerical que ajudou a eleger o Lula, hoje talvez não pense mais assim, já pensa diferente. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o empresário Adalto Medeiros. Até lá. Aos sábados, a partir das 10 horas, você assiste ao programa Construção e Companhia. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Estamos de volta com o programa Poder, conversando com o empresário Adalto Medeiros. O Adalto, no primeiro bloco falamos sobre conjuntura nacional. Vamos falar agora sobre o nosso estado. O governador Robson completou agora praticamente 6 meses de governo. Como é que o senhor avalia o governador em relação à segurança, saúde e recursos hídricos? Bem, eu quero primeiro adiantar que eu votei nele. Eu votei no Robson. Agora, também nós temos que saber que nos estados brasileiros, em todos, não é só isso aqui, a situação é extremamente difícil. Será que tem algum governador que tenha coragem de mexer no pessoal no estado?
Eu não acredito. E sem mexer no pessoal, o Rio Grande do Norte tem 104 mil funcionários. 4 mil funcionários. Tem, parece que 40 ou 50 na aposentada e tem 80 mil, 90, 70, não sei quanto é mais ou menos, na ativa. Será que realmente há necessidade disso? Por exemplo, quem é que sabe no Rio Grande do Norte quantos funcionários, quantas pessoas estão recebendo o dinheiro da Assembleia? Isso tudo é dinheiro. E é dinheiro de quem ganha o salário mínimo, que é o pior. Você imagine uma pessoa que ganha o salário mínimo, tem empregado de 30 mil, 20 mil. E que não dão expediente. Que não dão expediente. Como? Existe uma caixa preta na Assembleia. Assembleia. Agora, por que a Assembleia não divulga? A Assembleia tem que divulgar, tem tantos funcionários, o valor. O Tribunal de Contas não poderia solicitar a abertura dessa caixa preta que existe, né? O senhor acha que o Tribunal de Contas não é conivente? Se é Tribunal de Contas, está. Né? Se é Tribunal de Contas, é para analisar as contas do contribuinte, todas as contas do contribuinte. Só que contribuinte no Brasil não tem valor nenhum. Aqui quem tem valor é eleitor no dia da eleição. Depois é uma caixa preta, ninguém sabe. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uns prédios alugados que eu desconto no meus aluguéis 27,5% de imposto de renda. É mais de um quarto. É muito. Por que quando eu chego no supermercado, que pago ICMS, pago todos os impostos, esses impostos são levados uma parte para o Tribunal de Contas e eu que dou o dinheiro não tenho o direito de saber? Por que eu pego o meu dinheiro, tomo o meu dinheiro, boto dentro da Assembleia, o dinheiro é meu e eu não tenho o direito de saber o que é que faz dele? Isso não está certo. Então, o nosso Estado não é um Estado democrático. O nosso Estado é um Estado totalitário. Olha, quando eu digo Estado, eu não estou dizendo daqui, eu digo do Brasil inteiro. Infelizmente, nós não alcançamos a democracia ainda. Porque nós não sabemos para onde vai o nosso dinheiro. Porque nós não sabemos. Quanto custa a Assembleia Legislativa? Quanto custa os pronto-socorro? Precisa saber. Porque não tem pronto-socorro. Inclusive, em relação a isso, quanto custa, o senhor, há uns meses atrás, publicou um artigo no Jornal de Hoje, perguntando quanto custa e para que serve um vice-governador ou também um vice-prefeito, tudo. Em relação eu acho que vice-governador é como carteira de reservista. Eu servi o Exército, tenho a honra de ter servido, fui cabo do Exército, mas nunca me pediram a minha carteira. Então, não é importante você servir o Exército? É. Agora, aquela carteira não serve para nada, nunca me pediram. Então, para o senhor não existe serventia, um cargo de vice-governador? Para que vice? Mas se já tem o presidente da Assembleia que pode assumir, para que o vice-governador? Não precisa. Rua, é tanto o seguinte, você já viu uma rua vice-governador tal, já viu? Eu nunca vi. É difícil vice-governador fulano de tal, nunca vi. Então, não sei para... Bom, é claro que tem um acordo político, né? Só que esse acordo político custa dinheiro. Se bem que o político não está preocupado com o dinheiro, porque o dinheiro não é dele, ele só se preocupa com o dele, é dos outros. Se você ganha um salário mínimo e vai a um supermercado, você paga R$100 e tantos de imposto. Para onde vai aquele dinheiro? Ninguém sabe. Se você ganha 10 mil e paga 2.750, para onde vai o dinheiro? Você também não sabe. Então, para que serve isso? Agora, o contribuinte, quando vai fazer a declaração, é obrigado a dar todas as informações. Mas quando ele vai pagar, quando ele vai gastar, não dá informação para ninguém.
Então, isso não é um Estado democrático, isso é um Estado totalitário. Aliás, eu não conheço nenhum Estado, a não ser esses países da América Latina, mas fora do Brasil, sinceramente, eu não conheço nenhum Estado mais agressivo, mais totalitário e mais gastador do que o nosso. Adalto, o senhor falou agora no início da conversa em relação ao funcionalismo público. Como é que o senhor vê hoje o mau atendimento dos funcionários públicos? Nós temos essa grande quantidade de funcionários públicos aqui no Estado, mas você chega num órgão público, lhe atendem mal, ninguém resolve seu problema, ou então você tem que dar uma gorjeta por fora para o funcionário poder lhe atender corretamente. Eles acham que não tem obrigação de tratar bem as pessoas que vão lá querer um atendimento. Você acha que esse mau atendimento se dá pela instabilidade que esses funcionários têm? Isso dá pela falta de gerência. Não há gerência. O Estado não gerencia nada. E no setor de atendimento de pessoal, aí é pior ainda. Ora, tem uma lei que você não pode tratar um funcionário mal. Não tem essa lei. Tem a lei. Mas também devia ter uma lei que o funcionário não podia tratar mal o usuário. Porque quando você procura uma repartição pública, você já pagou por aquele serviço. E como é que você paga um serviço, chega numa repartição pública e não recebe? Por que que tem que ter estabilidade num contínuo, por exemplo? Para quê? Por quê? Porque precisa ter estabilidade, tem que acabar. Se acabar a estabilidade, você melhora o serviço. Porque as pessoas vão trabalhar, tem que tratar bem as pessoas e tem que ter responsabilidade. Eu, certa vez, eu fiz um prédio e fui na prefeitura falar lá com um arquiteto. Aí o rapaz me disse: o senhor quer falar com quem? Aí eu disse o nome. Ele disse: mas o senhor não pode falar com ele. Aí eu perguntei o que eu não podia, ele fez a tolice, né? E que eu estava tratando ele mal. Aí eu respondi para ele. Finalmente ele mandou eu entrar. Quer dizer, se você não bater de frente com a pessoa... Porque o funcionário público, ele não compreende que ele é empregado da população. Empregado da população. Você trabalha numa fábrica, você é empregado da fábrica, do dono da fábrica, mas uma pessoa me atende no pronto-socorro, no hospital, num colégio, é meu empregado, que quem paga ele sou eu. No governo passado, colocaram o ponto eletrônico no Hospital Valfredo Gugel. E o sindicato dos funcionários públicos da saúde foi contra o ponto eletrônico no Hospital Valfredo Gugel. Quer dizer, algo que era para beneficiar a população, eles foram contra. Mas o funcionário público está acima do bem e do mal. Isso não existe aqui. A pessoa que paga, não tem, o contribuinte pagar, eu não vejo direito nenhum, só o de pagar. Só o de pagar. Agora, o funcionário do Estado que percebe o dinheiro, esse não, esse manda. Manda, trata mal. Trata mal. Nos Estados Unidos existe a estabilidade no emprego público? Não tem estabilidade nos Estados Unidos. Não tem estabilidade. E nos Estados Unidos tem uma coisa interessante. Porque essa função gratificada que tem no Brasil, né, lá também tem. Quando entra um Partido Democrata, todas as pessoas que trabalhar para o Partido Republicano saem. Sai todo mundo. Aí assume só do Republicano, do partido que ganhou a eleição. Nos Estados Unidos, tem 5 mil funções gratificadas. Em Brasília, tem 24 mil. E uma das sugestões foi diminuir os ministérios. Diminuir os ministérios, diminuir a função gratificada e diminuir a despesa, que, segundo o senador, este ano é 490 bilhões. Mas aí, quem manda no dinheiro não aceitou, que é a presidenta. Não teve força política.
Você conhece algum? Você é capaz de dizer o nome de 5 ministérios? Eu não sou. Não sei se é velhice ou burrice, mas eu não consigo. 5 ministérios, 5 partidos políticos, não sei. E tem 35. Para quê? Todo mundo é contra, menos, claro, as pessoas que estão se beneficiando da verba parlamentar que recebe lá todo ano. Adalto, em relação à seca aqui no Nordeste, a transposição só vai chegar o ramal aqui no Rio Grande do Norte em 2018. Na sua opinião, como é que se deveria o governo tratar da seca aqui na região? Olha, quando eu me lembro de seca, eu me lembro de Dom Pedro II, que disse: eu venho da última joia da minha coroa, mas o nordestino não morre de sede. Está morrendo até hoje. Isso é uma besteira isso agora. Tem alguma obra? Vamos ver o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem uma barragem. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves. A outra, aquele rio tem a barragem de Curema, Mãe d'Água, tem a barragem lá em Jucurutu, que é uma barragem de 600 milhões de metros cúbicos, que começou em 1960 e não terminou ainda, pararam. E tem a Armando Ribeiro Gonçalves, que é uma barragem de 2 bilhões e 400, deve estar com a metade, não tem. Nós temos hoje aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 2 bilhões e 700, nós não chegamos a ter 3 bilhões de metros cúbicos. Os cearenses, eles têm um Oroz com 6, tem um Oroz com 2, tem o Banabuiú, tem o Paco de Riachão com 675, eles têm quase 10 bilhões de metros cúbicos d'água guardada. É prezado. Aqui podia, não esse valor, mas podia ter pelo menos a metade deles lá. Agora, houve interesse da classe política? Não houve. Não houve interesse nenhum. Por exemplo, já teve alguma melhora. Eu gosto de água. Eu fui lá ano passado ver a barragem lá de Extremóis, lá tem um carro velho dentro. A lagoa está toda aterrada. Aquilo ali, com qualquer chuva, enche e acaba. A água que vem para cá. Adalto, eu quero lhe agradecer mais uma vez em ter vindo aqui a brilhantar o nosso programa, O Poder. Eu quero deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da nossa revista, que é uma revista mensal, imparcial, independente, como eu sempre digo, também como é esse programa, e deixar o espaço reservado para suas considerações finais a todos os telespectadores do nosso estado. Olha, eu agradeço a você, porque você já me deu outra oportunidade de eu vir aqui, e eu sou uma pessoa independente, eu não tenho ligação política com ninguém. Se você me permitir a modéstia, eu sou um estudioso disso, e tenho a liberdade, a felicidade, inclusive, de dizer o que eu penso. E eu lhe agradeço mais uma vez, e estou às suas ordens quando você precisar. Ok, agradeço mais uma vez a sua vinda aqui ao nosso programa. A partir de hoje nós estamos com o nosso blog upoder.com no ar. Se você quiser acessar, você pode www.blogupoder.com e você terá na íntegra a entrevista com o empresário Adalto Medeiros, como também as outras entrevistas do nosso programa. Agradeço a sua audiência e até um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta-feira, querendo Deus. Até lá.